Glória a Deus. Exaltada é a presença do Senhor. Amém? Sabemos que o dia de domingo é o dia que se trata sobre a família. Amém? Todos nós aqui fazemos parte de uma família. Amém? Além de fazer parte de famílias, a gente ainda faz parte da família de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de falar a respeito de família hoje. Sabemos que família ela foi criada por Deus, né? E sabemos que todos nós precisamos de uma família para que nós tenhamos, né, paz, tenhamos segurança, porque a família traz segurança para cada um de nós. A família traz. Sabemos que a família é um grupo de pessoas do mesmo sangue, ou muitas vezes não, que vive num lar onde Deus habita, e através disso traz a união, traz a comunhão. Assim é a família. A família de Deus é assim. Quando uma família ela não tem Deus, quando uma família não é deste grupo de pessoa que não serve a Deus, com certeza traz muitas coisas que muitas vezes a família ela se divide. Então nós temos que estar na família do Senhor, sempre ajudando um ao outro. Família é isso, é apoiar um outro, é andar junto, é caminhar junto, é carregar junto as lutas. Mesmo na alegria ou na dor, a família está sempre unida ali. Então é isso que é uma família. Muitas vezes tem pessoas que são adotadas assim na família e não valoriza a família que Deus preparou. Porque família é aquela que acolhe. Nós somos acolhidos pela família de Deus. Essa igreja é acolhida por Deus. Amém? Quantos creem dessa forma? Amém? Glória a Deus. Então nós estamos aqui em família, alegre, com saúde, para adorar a Deus, esse Deus que tudo vê, tudo sonda. Eu estava vendo uma história que diz que muitas vezes a gente encontra alguém na rua ou faz mal a alguém, e muitas vezes a gente vai lá, pede desculpa, perdão, e muitas vezes a gente magoa a pessoa da nossa família. A gente não tem coragem de chegar na pessoa e falar, não, desculpa se eu magoei, perdoa, né? Muitas vezes a gente não tem essa coragem de fazer isso. E muitas vezes a gente quer mais bem para as pessoas que a gente não conhece do que o da própria família. A gente tem que honrar a nossa família. Temos que honrar, é a palavra de Deus. Temos que honrar, né, quem está perto da gente. Porque quando a gente honra, a gente anda na bênção. Quando a gente honra a nossa família, porque sabemos que nós precisamos de alguém para quando nós estivermos tristes, nós podemos contar com aquela pessoa. Então é assim... muitas vezes a gente se sente miserável, né? Vamos se dizer, por não reconhecer a grandeza de Deus para conosco. Se Deus perdoou, se Deus amou, se Deus se entregou, por que nós não fazermos isso pelas pessoas, pelos outros? Então é dessa forma que a gente tem que aprender. Muitas vezes a gente tem que se ajoelhar aos pés do Senhor e pedir socorro do Senhor, pedir socorro para Ele, para que Ele venha nos ajudar nessas dificuldades que todos nós temos. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite para falar a respeito de família, né? Família, todos nós participamos, né, de um grupo de família que nem hoje não, no fim do ano. Agora nós vamos reunir, né, quem tiver o interesse de participar aqui com a gente e junto, né, passar de um ano para o outro e com alegria no coração, com o desejo, né, que a pessoa esteja perseverante para 2021. Não é porque esse ano de 2020 foi difícil, foi difícil para todos nós, mas o ano de 2021 a gente já tem que ver com outros olhos, né, Felipe? Com outro pensamento, com outra mente, porque quando a mente é sadia, né, o corpo inteiro vai bem. Agora, quando sua mente está pensando coisa ruim, coisa que não vai te trazer bem, com certeza você vai só definhando. Com certeza você vai olhando para aquela dificuldade ali e vai se caindo. Então, nós temos que olhar para o alto. Porque pode ver, quando uma pessoa está curvada diante da situação, diante do problema, ela não consegue olhar para Deus, que pode mudar a nossa história. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo 127. Aqui fala também sobre um lar abençoado por Deus. Aqui também fala que nós temos que investir na nossa família. Como que a gente investe na nossa família? Trazendo para a igreja, orando junto, tendo comunhão no lar, na hora que for almoçar ou jantar,
um esperar pelo outro. Isso é comunhão na família. Amém? Salmo 127. Aqui fala, o Salmo de Salomão, que fala sobre segurança, prosperidade. E não depende de esforços humanos, mas da bênção de Deus, que enriquece o lar com a presença dos filhos. Amém? Salmo 127. Está escrito assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que os homens têm na sua mocidade são como flecha nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Feche seus olhos nessa hora. Pai amado, eterno Deus, acabei de ler a Tua palavra, Deus. Porque sabemos, Senhor, que essa palavra ela tem o poder de entrar no coração como flecha, Deus. Ó Deus, e mudar, Senhor, a história, Senhor, de pessoas, Senhor, de vidas, Senhor, que estão, Senhor, com o coração voltado a Ti. Ó Deus, sabemos que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos trazido, Senhor, para diante de Ti, Deus. E por isso, nesta noite, Senhor, estamos aqui em família para buscar mais e mais a Tua presença. Ó Deus, clareia a nossa mente, os nossos olhos, Senhor, os nossos caminhos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu creio em Ti e por isso estamos aqui. Amém? Glória a Deus. Então, eu estava lendo, né, a respeito do Salmo 127, que diz: se o Senhor Deus não edificar a casa. Muitas pessoas, sabe, irmão, elas querem, elas mesmas, edificar a sua casa. Ela não quer colocar a sua casa no Senhor para o Senhor edificar. Nós precisamos do Senhor na nossa vida o tempo todo. Desde quando nascemos, desde o ar que respiramos, nós precisamos, somos dependentes do Senhor. Então, quando nós fomos gerados, nós já fomos gerados numa família. Nós temos pai, temos mãe, temos família, irmãos, parentes. Então, a gente já foi gerado nessa família que o Senhor preparou para nós. Então aqui diz: se o Senhor Deus não edificar a casa. Então nós precisamos estar com a nossa casa edificada no Senhor, edificado na palavra, edificado na verdade. Muitas vezes nós edifica a nossa vida em coisas do dia a dia. Nós passamos a acreditar naquilo que a gente vive. Nós vivemos muitas vezes nas mentiras, nas fofoquinhas, em coisas que muitas vezes desagrada a Deus. Então nós temos que deixar o Senhor Deus edificar a nossa casa. Não nós mesmos, andar por nós mesmos. Eu estava vendo, né, no Face da vida aí, pessoas, né, falando: eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu estou aqui porque eu venci, porque isso. E Deus, onde fica? E Deus, onde fica na nossa vida? Então nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. Se a gente quiser olhar para frente, olhar para o alvo, olhar para Cristo, nós temos que colocar o Senhor na nossa direção. Amém? Então não adianta nada trabalhar para construí-la. Quantas pessoas você vê cansadas, como diz, exauridas por aí, de tanto trabalhar, trabalha, e a pessoa não consegue andar para frente, porque ela deixou Deus de lado. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Não adianta a gente trabalhar, lutar, pelejar, achando que vai vencer, achando que vai conseguir chegar a algum lugar, sendo que na verdade, se deixar Jesus de lado, não vai chegar a tempo, né, de construir uma vida com Deus. Não adianta nada trabalhar para construir. Se o Senhor não proteger, não adianta nada. Então aqui diz: se o Senhor não proteger, não adianta nada a gente trabalhar, a gente procurar, né, fazer com as nossas forças. Nós temos que procurar no Senhor, procurar ganhar o nosso pão. Eu acredito que quando nós confiamos no Senhor, está escrito na palavra dele que Ele prepara para nós o pão de cada dia. Ele prepara o trabalho, Ele prepara o dia, a noite, a chuva, a semente. Ele dá tudo nas nossas mãos. Nós não vamos passar fome, porque o Senhor tem preparado isso para o ser humano.
Está escrito na palavra do Senhor também, aquele que não trabalha, também que não coma. Então o trabalho, vamos dizer, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar, né, para a gente ganhar o nosso pão de cada dia. Ficar dormindo até meio-dia, 1 hora, não vai resolver o nosso caso. Então nós temos que trabalhar, mas também, mesmo assim, nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. Não adianta levantando cedo e deitando tarde. Quem que gosta de levantar de madrugada para ir trabalhar? Ninguém gosta. Ninguém gosta de levantar 4 horas da manhã ou 3:30 e deitar bem tarde, porque às vezes a pessoa se mata de trabalhar, vai dormir meia-noite para acordar às 4 da manhã. Mas só que uma pessoa sem Deus, ela vai só se cansar, se fadigar com aquele trabalho. Então nós temos que colocar Deus como prioridade nas nossas vidas, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Então o Senhor, Ele ama a mim, Ele ama você, e com certeza Ele vai nos sustentar, Ele vai abrir a nossa mente, Ele vai abrir nossos caminhos. Sabemos que é o ano de 2020 agora, que nem a Nadir comentou, já está se acabando. Deus, Ele pode abrir porta hoje. Deus, Ele pode mudar a história. Deus, Ele pode transformar aquilo que é sofrimento para nós, trazendo alegria para a nossa casa, para a nossa família. Deus ainda pode fazer tudo isso. Muitas vezes a gente fala assim, eu não vou porque a minha família, isso, aquilo. Aqui está escrito que os filhos são herança, são presente de Deus. Muitas vezes a gente fala, eu não vou por causa disso. Quantas vezes a gente fica pensando, né, nos filhos? Mas a palavra de Deus diz que os filhos são presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que os homens têm na sua mocidade. Então família é construída na juventude. Na juventude a gente constrói a família, porque é um presente do Senhor. Então a gente constrói a família e assim a gente vai andando sucessivamente. E a gente vê a palavra do Senhor, antigamente se tinha muitos e muitos filhos. Quanto mais filhos, né? Como eu estava vendo, né, a respeito disso, que antigamente não tinha aposentadoria, não tinha nada disso. Então eram os filhos, né, que sustentavam a própria família. Vinha dos filhos, né, o suprimento. Então, quantos mais filhos você tivesse, mais você colocava para trabalhar, para ter o sustento na casa. Então, está escrito aqui no versículo 5. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Então, os filhos, aqui diz que, como flechas, né? Então, o soldado, quando ele vai na luta, que ele leva aquelas flechas lá, ele vai dar vai jogar a flecha dele lá, ele vai ser certeiro, ele não vai querer perder nenhum, né? Então é assim, o Senhor também, Ele não quer perder nenhuma vida, nenhuma pessoa, Ele quer que a gente se achegue a Ele, Ele quer que a gente seja, né, essa flecha. Então feliz o homem que tem muitas dessas flechas e não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos. Eu sei que vai vir muitas outras coisas para a gente fazer, bem na hora de ir para o culto, bem na hora de adorar a Deus. Então isso daí é como um inimigo espiritual, que ele tenta nos derrubar, ele tenta nos derrotar. E voltando aos filhos, né? Os filhos, quando a gente cria bem os filhos, com certeza os filhos trazem alegria para casa. Quando o filho honra o pai e a mãe, com certeza a gente vai ter orgulho. Olha lá o meu filho, olha lá isso, olha lá aquilo. Ele traz alegria, ele traz... vamos dizer, você olha para o seu filho, você fica até cheio de honra, né? Agora, que tristeza será para um pai, né? Que o filho não trata bem a sua família. Muitas vezes despreza o pai e a mãe, sendo que a gente fez de tudo, né? Para que os nossos filhos vivessem, né? Chegassem até onde chegou. Então nós temos que ver que a família, ela foi projetada por Deus. A família foi projetada por Deus. Vou ler o Salmo 128, que diz assim: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor. Então, se nós temos essa família que teme a Deus, o Senhor, como está escrito também no Salmo 1, que diz, né? Deixa eu ir só lá um pouquinho, só para mim achar aqui. Veja, se você quiser procurar aí na sua Bíblia, Salmo 1. Glória a Deus. Fique firme na presença do Senhor, irmãos, que eu vou achar aqui. É um salmo muito bem conhecido. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus
que não seguem o exemplo do que não querem saber de Deus. Então, quando você tem uma família alicerçada no Senhor e não se deixa se levar pelos caminhos dos maus, porque onde quer que você vá, por onde quer que você andar, sempre vai ter um mal ali te puxando. Ah, faz isso daqui, que isso daqui é legal. Só que não agrada a Deus, não é legal. Sempre vai ter alguém te empurrando, né, para o abismo. Como diz a palavra do Senhor, um cego não tem como guiar outro cego. Se a gente sempre vai seguir coisas erradas, com certeza a nossa visão espiritual ela vai acabar cegando também. Então nós temos que olhar para Cristo, que é o alvo. Amém? Glória a Deus. E vamos aqui no versículo 2. Pelo contrário, o prazer dele está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Então, se a gente quiser ser uma pessoa feliz, a gente tem que meditar na palavra de Deus. Para sermos uma pessoa feliz, nós temos que buscar a presença do Senhor, não importando o horário, nem o tempo, nem o momento, mas é buscar a presença de Deus. Amém? Essas pessoas são como árvores que crescem à beira do riacho. Elas dão fruto no tempo certo. Não sei se você já viu, já presenciou uma árvore na beira do riacho, como ela é linda, formosa, porque ela vai lá no fundo e busca água. Então, através da água, né, ela é sustentada e ela fica linda, vigorosa. Então, diz a palavra do Senhor, que as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Amém? Se você quiser que na sua vida tudo dê certo, continue na presença do Senhor, continue adorando esse Deus verdadeiro, esse Deus que não falha, irmãos. Esse Deus não falha. Esse nosso Deus que nós servimos não falha. Muitas vezes nós falhamos e achamos que é Deus que falhou com a gente. Então busque a presença do Senhor, porque assim você será feliz. E se você viver de acordo com a vontade de Deus, se você for assim, ganhará o suficiente para viver e será feliz e tudo dará certo. Hoje em dia, sabe o que é? As pessoas correm atrás do... Ah, eu quero mostrar para o fulano que eu tenho isso. Eu quero mostrar para o Bertano que eu posso comprar aquilo. Então, muitas vezes a gente vai extrapolando nas coisas, sabe? Um querendo pisar em cima do outro para mostrar que eu posso, eu consigo. E muitas vezes a gente acaba deixando a desejar. Porque a gente vai tomando o nosso tempo com essas coisas que é tudo passageiro. Pode ver, quando a gente vai num velório, a gente não vê nenhum caminhão de mudança indo junto. Não, tudo que a pessoa plantou, tudo que ela colheu vai ficar. Agora a vida com Deus, não, isso permanece para todo sempre. Vida com Deus permanece para todo sempre. Então nós temos que ver esse momento. Se a gente está bem com Deus, se a gente está bem com o Senhor. E aqui diz o Salmo 128, versículo 3. E a sua mulher será como parreira, que dá muita uva. E em volta da mesa, e os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Então, quando a gente lembra da oliveira, antigamente se usava, né, o óleo de oliva para muitas coisas. Se usava para acender, né, a vela, não é vela, se acender lá a lamparina. Se usava para fazer o alimento. Então, era para muitas coisas se usava o óleo de oliva. E também, não sei se você já chegou a ver um pé de oliveira. Eu cheguei a já ver sobre isso. E tem oliveira de mais de 2000 anos lá. Ela pensa, quando a gente pensa que ela morreu, de dentro dela renasce outra oliveira. Então é muito interessante a gente ver que o que diz a palavra do Senhor. Nós temos que ser enxertados nessa oliveira que é Cristo. Quando nós somos enxertados no Senhor, com certeza nós fazemos parte dele. Amém, irmãos? Então nós temos que crer dessa forma, que o Senhor, Ele vai abençoar a nossa família, Ele vai fazer prosperar a nossa casa, Ele vai fazer prosperar o nosso lar, Ele vai abrir a nossa visão, Ele vai abrir novos caminhos para nós. Que esse ano de 2021 que vai se iniciar, nós possamos estar ainda mais apegados com o Senhor. Porque quanto mais nós vivemos, mais perto dele nós chegamos. O nosso dia vai chegar, o nosso momento vai chegar. O que nós temos a oferecer para o Senhor? O que eu tenho para oferecer para o Senhor?
Se o Senhor chegar para mim hoje e falar, chegou a sua hora, chegou o seu momento. Então nós temos que estar alinhados na presença do Senhor. Nós temos que estar perante o Senhor com as nossas vestes limpas, brancas. Sei que todo dia acontece coisas na nossa vida que dá vontade de desistir, jogar tudo para o alto e falar, Senhor, não quero mais, não quero. Só que aí sim seria o meu fim. Aí sim seria o final de tudo. Mas que nós possamos olhar para o Senhor, olhar para o alvo que é Cristo. E ainda as pessoas que estão à nossa volta, nós passar coragem para a pessoa. As pessoas que estão à nossa volta querer caminhar do nosso lado. Estamos orando para que essa igreja venha crescer dia após dia. Porque quem faz a semente crescer é o Senhor. Ele que nos dá sabedoria, Ele que nos capacita. Muitas vezes a gente quer fazer pela força do homem, mas não é assim que funciona. Não é assim. Nós temos que orar e esperar no Senhor e edificar a nossa vida nele. Sabe o que é edificar uma vida no Senhor, irmãos? É por nada a gente sair da presença dele. Nada. Porque as coisas vão vir, vão querer tentar nos derrubar, vão querer tirar o foco de cada um. Assim, se você vê uma casa, quando ela vai fazer o alicerce, você cava o buraco, né? Faz aquele buraco grande e depois ainda faz aquelas brocas enormes assim, para que a casa fique bem fincada ali. Quando vem a chuva, os vendavais, pode vir uma chuva tirando a terra, mesmo assim ela vai estar firmada. Mesmo assim. O ser humano também tem que ser assim. Vai vir muitas coisas para tirar o foco das nossas vidas. Muitas coisas vai vir. Mas que nós possamos olhar para Cristo e falar assim, eu estou firmada no Senhor. Porque Ele é a rocha. Ele é meu escudo. O Senhor, Ele nos protege para todos os lados. Eu estava vendo também uma galinha assim. Ela estava cheia de pintinhos assim, sabe? Casa aberta assim, mas os pintinhos todos escondidos nela assim, sabe? A proteção que ela tem. Que ela protege. Assim é a nossa vida com Deus. Quando nós estamos no Senhor, Ele nos protege, Ele nos guarda. Querendo ou não, Satanás ele só está olhando, querendo muitas vezes acabar com a nossa vida. Mas o Senhor não permite que isso venha acontecer. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Então nós temos que crer na palavra do Senhor. Muitas vezes a gente fala e pensa, né? Ai, será que vale a pena todo esse esforço, tudo isso que eu estou fazendo, será que vale a pena? Vale, irmãos. Vale a pena continuar no Senhor. Vale a pena. Por todas as pessoas que nós evangelizamos hoje, ou falamos dele, se a gente conseguir que uma seja salva, imagine milhões e milhões de pessoas que morrem, né? Eu acho que a diferença é muito grande daqueles que são salvos e aqueles que não são. A diferença é imensurável de pessoas não, você vai falar assim, essas pessoas que não foram salvas, elas não ouviram a palavra. Ouviram sim, mas não deram crédito, não obedeceram. Você fala assim, essas pessoas que foram para lá, muitas vezes ela não deu atenção para a palavra do Senhor. A gente fala assim, mas como uma pessoa pode desprezar o caminho, né? A pessoa pode desprezar assim, entrar por um ouvido e sair por outro, e não ligar, né? Para aquilo que diz a palavra do Senhor. Entrar pela porta, né? Pela porta estreita. Porque largo é o caminho que conduz à perdição. Então nós temos que entrar pela porta estreita e permanecer. Não é fácil para ninguém permanecer na porta estreita. Não é fácil para ninguém. Mas aquele que permanece, esse sim é vencedor. Esse que permanece que é mais do que vencedor. Amém, irmãos? Vou até contar um testemunho para os irmãos que eu achei muito interessante. E ontem foi sábado e teve culto aqui. E daí no final do culto, o pastor ainda ficou conversando com o casal ali na frente, com o Leandro e com a Ana, e ficou ali fora conversando.
E eu também fiquei conversando com a Ana. Daí depois, nós ficamos aqui no fundo. Depois nós foi lá na frente, daí o pastor falou, fica aqui. Daí nós ficamos conversando lá, acho que ele foi embora tarde, né, mãe? E papo vai, papo vem. Daí eles foram embora. Daí a hora que entramos para dentro, o pastor falou assim, tá tendo uma live aqui que é do Marley, né? E estava tendo uma live lá do Marcelo, que ele tem uma loja de instrumento ali perto do Carrefour. Daí o pastor pegou e mandou lá, compartilhou lá e falou que estava assistindo tudo, né? Daí ele falou assim, manda também lá, falando que você está assistindo. Mensagem lá, né? Um joinha, alguma coisa assim. Eu falei, vou mandar, né? Daí acho que faltava uns 10 minutos para acabar isso daí. Daí ele estava sorteando lá as coisas da loja dele. E daí eu fui contemplada com violão. daí o pastor pegou e falou assim, acabei, que a gente vendeu um violão que tinha aqui, para a gente investir aqui na obra, quantas coisas que está faltando, né? Então, quando a gente vê que está alguma coisa faltando, aí se dá para vender, a gente vende e compra outras coisas que está precisando. Daí ele falou, então vou fazer isso, vou vender o violão e comprar outra coisa, né? Que a gente tinha acho que 2 violão, 3, não sei. Tinha 3 violão, daí ele vendeu um e ficou acho que uns violão ainda. Daí ontem daí ele pegou e falou assim para mim assim, o violão está me perseguindo, vou ter que aprender violão. Eu acredito que Deus, ele sabe a hora certa, ele sabe para quem dá. Muitas vezes fala, nunca ganhei nada. Muitas vezes a gente pensa isso, mas Deus prepara para a gente e as coisas acontecem. Daí ele pegou e falou assim para mim assim, eu estou bem contente com o violão, né? Falou para mim que estava contente. Eu falei, então pega para você que é tudo seu. Porque ele quer aprender e eu acredito que tudo é provisão do Senhor. Tudo é provisão do Senhor, porque muitas vezes você pensa assim, ninguém me ama, ninguém me quer, mas Deus te ama e Deus te quer. Amém? Creia na palavra de Deus. Se você está com falta de alguma coisa, ore a Deus, que Deus prepara, Deus manda lá na sua casa. Ore a Deus, coloca na mão dele, que Deus, ele conhece, ele sabe onde está a nossa dor. Ele conhece, ele sabe aquilo que está faltando dentro de mim, dentro de você, ele sabe. Ore ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, Deus está aqui na igreja, eu orando a Deus, orando. Daqui a pouco eu bate na porta aí e vem a resposta da minha oração. Daí você fala assim, nossa, não acredito. Como assim não acredita? Acabamos de orar. Muitas vezes isso aconteceu aqui com a gente. Mas isso, serve de incentivo para a gente continuar. E que Deus ouve mesmo. Deus ouve. Uma coisa eu aprendi. Nunca fale assim alguma coisa que Deus disse, sendo que Deus não disse. Tem coisa que você fala assim, mas Deus disse, sendo que Deus não disse. Não, a gente tem que falar, tem que ser certo com Deus, porque Deus conhece. Tem coisa que você vai falar assim, vou falar, mas se Deus falou que não é para falar, não fale. Fique quieto, a melhor coisa é ficar quieto. Daí Deus vai abrindo caminho, vai mudando a história, vai abrindo porta, e as coisas vai se ajeitando, as coisas vão mudando a história. De um ano para o outro, quando você vê, você já nem lembra mais do seu passado, porque Deus, ele transforma a vida, ele muda a família, ele restaura os lares. E eu creio que o seu lar é um lar abençoado. Amém, irmãos? E é assim que nós temos que ser. Olhar para frente, olhar para Cristo e não desanimar jamais. Amém? Porque quando nós olhamos para um lar, olhamos para uma casa, a gente pode saber e perceber que quando a gente tem uma casa, a gente se sente protegido. Pode ver, quando a gente faz uma casa, é para a gente se proteger do frio, do vento. Mas quando também a nossa casa, quando eu está no Senhor, nós somos protegidos por Ele. Amém? Que nós possamos ser protegidos pelo Senhor 24 horas. Quando você estiver dormindo, saiba que o Senhor está de olho em você. Amém? Então nunca esqueça do Senhor nosso Deus. E tenha esse cuidado de obedecer os seus mandamentos e as suas leis que hoje eu estou dando a você. Continue, persevere no caminho do Senhor. Não deixe por nada. Está difícil, está doendo, está machucando, mas continue buscando a presença do Senhor. Amém? Porque eu sei que o Senhor dele não fica feliz com aquele que retrocede. Ele não fica feliz com aquele que para no meio do caminho. Você pode olhar. Quando você, assim a gente vê, né, aquelas corridas de pessoas que correm maratona, só um que vence.
Mas aqui na palavra do Senhor, ensina que aquele que perseverar até o fim será vencedor. Aqui não é só um. Aqui é aquele que perseverar, aquele que chegar, aquele que não desanimar. Amém? Sabemos que muitos estão descendo para a cova hoje. Muitos estão descendo para lá hoje. Mas nós estamos aqui para adorar e engrandecer o Senhor. Coloque a sua família no altar de Deus. Está difícil? Tá. Mas continue. Está difícil? Tá. Eu tenho ainda muitos na minha família para que venha até o altar, até a presença do Senhor. Eu tenho. Mas sabe o que é, irmãos? A gente não pode cansar de fazer a nossa parte, que é interceder pelo nosso parente, né? Pelo nosso irmão. Eu acredito que eu vou ver ainda todos na presença do Senhor. E eu acredito também que você pode ver isso, pode alcançar essa vitória. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se coloque em pé. Glória a Deus. Exaltada é a presença do Senhor. Feche seus olhos. Pai amado, eterno Deus, eu sei que o Senhor tem sondado, Senhor, os nossos corações, as nossas vidas. Eu sei que a palavra não é minha, mas é tua. Eu sei que o Senhor é o Deus que molda, Senhor, cada coração. Ó Deus, eu sei que o Senhor é o Deus que inclina o coração do rei para onde o Senhor quer. Ó Deus, então nesta noite, fala, Senhor, com cada um, Senhor, de uma forma extraordinária. Ó Deus, porque sabemos que o Senhor é Deus que age no mais profundo, Deus. Ó Deus, se porventura existe terra seca aqui nessa noite, que ela venha ser molhada, Deus, pela água, Senhor, que vem do trono do céu. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, toma, Senhor, esta igreja na tua mão, Deus. Toma, Senhor, este povo na tua mão, Deus. Ó Deus, que tudo seja direcionado, Deus. Coloca a tua força, coloca o desejo, Senhor, de permanecer na tua presença, Deus. Ó Deus, que nada, Senhor, deste mundo venha tirar o foco, Deus. Porque sabemos que enquanto vivemos, Deus, sabemos que estamos mais próximos, Senhor, da tua vinda, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, coloca, Senhor, ó Deus, a tua mão poderosa, Senhor, naquele, Senhor, que está precisando, Senhor, de algo, Deus. Não sabemos o que é, mas o Senhor sabe de tudo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Entra, Senhor, com tua providência, Deus. Tira todo o desânimo, todo o cansaço, toda a fadiga, Senhor. Em nome de Jesus, clamamos o teu nome, porque sabemos que quando clamamos, o céu se abre e o sobrenatural começa a acontecer, Deus. E por isso eu dou glórias a ti. E por isso eu dou graça, Deus, por tudo, Senhor. Ó Deus, o que o Senhor não fez e vai fazer ainda neste lugar, Deus. Muito obrigada por cada pessoa, Deus, que esteve aqui conosco, Deus. Muito obrigada, Deus. Que assim seja.